família, você que está, né, ao vivo, nos acompanhando também pelo YouTube. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Aleluia. Nós estamos felizes porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Essa alegria que nós temos vivido, experimentado e desfrutado na presença do Senhor. É uma alegria, amém? Que vem do céu, que vem do alto. É a alegria da salvação. Apesar das circunstâncias, das lutas, das batalhas que você e eu travamos dia após dia. Amém? Mas essa alegria tem produzido fé, esperança aos nossos corações, de que ainda que o choro dure por uma noite, a alegria certamente virá pela manhã. Amém? Você crê dessa forma? Então seja cheio dessa alegria, da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus gerou no meu coração. Essa palavra já tem um tempinho, acho que tem mais ou menos quase um mês, né? Que o Senhor vem gerando essa palavra. E nós separamos então para esse momento, para esse tempo, né? Como o Senhor nos apontou aqui. Filipenses 1:6, amém? Mas antes disso, olha lá, um plano perfeito, amém? Pensa num plano perfeito. Pensa num plano que, né, não tem como ser frustrado, abortado, amém? Deus tem um plano perfeito para mim e para você, amém? Fala para a pessoa que está perto de você, olha, Deus tem um plano perfeito, amém? E esse plano, ele vai se cumprir. Esse plano, ele vai se estabelecer na sua vida. Por quê? Porque ele é perfeito. Amém? Então, olha só, um plano perfeito. Filipenses 1:6. Olha só, lá diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra em vocês, na sua vida, na minha vida, amém? É certo que ele o que a completará. É certo que ele a concluirá. Amém? Até o dia de Cristo Jesus. Os planos dos homens, eles são falíveis, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, né? Mais cedo ou mais tarde eles passarão. Por melhor que seja, por mais excelente, né, que pareça ser e eficaz, vai chegar uma hora que esse plano, ele vai passar. Então, por mais cedo ou mais tarde, os planos dos homens passarão. Por mais elaborados que eles possam ser, não durarão para sempre. E por que que isso acontece? Porque os planos dos homens são finitos, né? Assim como os seus executores. Vocês entendem isso? Os nossos planos, eles tendem, né, a finalizar, a acabar, assim como nós mesmos somos finitos, né, humanamente falando. Mas há um plano que excede a todos os planos, amém? A Bíblia diz um plano que é perfeito, que é consistente, que é eterno e que vai permanecer, amém? Quando tudo passar, esse plano, ele ainda vai o quê? Permanecer. Esse plano perfeito, ele jamais será frustrado. A Bíblia garante isso. Esse plano perfeito, ele foi traçado e elaborado pelo próprio Deus. Amém? É por isso que não há falhas, né? É por isso que não há como errar. Então, esse plano, ele foi traçado e elaborado pelo próprio Deus. E esse plano é o próprio Cristo. Amém? É Jesus. O extraordinário arquiteto do Pai. Amém? Aquele, né, através do qual o Pai criou, estabeleceu todas as coisas. A Bíblia diz nos céus e na terra. Amém? Então, através dele, né, desse plano perfeito, o Pai transformou toda morte em vida, toda maldição em bênção, toda derrota em conquista, toda condenação em graça, todo juízo em misericórdia. Amém? E a humanidade inteira teve e ainda tem acesso a essa maravilhosa graça, a esse
plano perfeito de Deus, amém? Para todos os homens, para toda a humanidade. Então, por meio dele, de Cristo Jesus, nós podemos experimentar esse plano que é perfeito, amém? Através do novo nascimento, nos tornando em filhos de Deus, e a Bíblia diz que quando isso acontece, nós nos tornamos também herdeiros dele, co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Assim que o fazemos de forma legítima, amém? Em verdade, reconhecendo e recebendo a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Então, esse versículo, Filipenses 1,6, diz que Deus, Ele realiza a obra dele em nós, amém? Deus está realizando uma obra em mim e em você, não uma obra que é terrena, passageira, momentânea, mas uma obra que é eterna, amém? Deus quer fazer da minha vida e da sua vida um projeto eterno. Então Ele está realizando essa obra em nós, que é uma obra de salvação, de redenção, mas Ele não para por aí. O versículo de Filipenses declara mais. Essa obra, ela está sendo construída dia a dia, de forma gradativa, crescente, contínua, nos levando cada vez mais, a Bíblia diz, esse é o alvo, o plano perfeito, nos levando à perfeição, através, por meio de Cristo Jesus, amém? Você e eu somos tão falhos, tão limitados, mas essa obra que Cristo iniciou nas nossas vidas, ela não ficará inacabada, amém? Ele mesmo a concluirá, se nós permanecermos nele, amém? Ele nos levará, nessa obra que Ele está realizando em nós, à perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo. Então Ele empenhou uma palavra, saiu da própria boca dele, dizendo aqui para mim e para você, olha, a minha obra não ficará inacabada. Por isso, creia, confia, persevera. Amém? Deus quer que você, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, Deus está desafiando a mim e a você a continuarmos crendo, confiando, perseverando. Amém? Caminhando em fé, um dia por vez, assim como diz a sua palavra, escolhendo diariamente permanecermos nele, amém? Por pior que seja a situação, permaneça. E por quê? Porque Deus, Ele está no controle de tudo, amém? Porque o plano dEle é perfeito, porque o plano dEle não será frustrado, amém? Ele está no controle de tudo, e ainda que pareça, aos seus olhos, tudo estar desgovernado, tudo esteja aparentemente de perna para o ar, Ele continua sendo Deus, amém? Em cima, nos montes e também lá embaixo, ali no mais baixo, ali nos vales, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo, amém? Então não importa o lugar que eu e você nos encontremos, Ele continua soberano, Ele continua Senhor, Ele continua sendo um Deus infalível, amém? Os planos dEle não enfraqueceram, Então o amor de Deus não diminui, à vista da minha e da sua dor, luta, aflição, desespero, O poder dEle não enfraquece diante das nossas mazelas, diante das nossas perdas. E por mais que sejamos ou nos sintamos dessa forma, impotentes, Deus continua sendo Ele mesmo. Deus, como Ele sempre foi, como Ele sempre será. Amém? Aquele que é o início, o meio e o fim, Ele continua sendo o mesmo. E se nós, o Luiz falou isso aqui, se nós estamos aqui, Deus não faz nada sem um propósito,
Deus é movido por planos, né? Por planos perfeitos, por propósitos eternos. Se estamos aqui, é porque a obra dele ainda não foi concluída nas nossas vidas. Amém? Deus está fazendo uma obra em mim. Deus está fazendo uma obra em você. Há uma história a ser vivida por cada um de nós. Há um caminho ainda a ser percorrido. Um trajeto, né? Ali que você e eu precisamos percorrê-lo. E certamente, diga, certamente, Deus não me abandonará. Deus não te abandonará. Amém? Por quê? Porque Ele prometeu. Não te deixarei, não te desampararei. Amém? Então, quando você, né, vê isso acontecer na sua vida, quando você vê os seus planos indo por água abaixo, quem já presenciou isso, seus planos indo por água abaixo? A gente experimenta isso com frequência, sim ou não? Então, todas as vezes que você vê os seus planos indo por água abaixo, ou ladeira abaixo, como você preferir, né? Lembre-se, né? Os seus planos não estão dando certo, os seus planos podem estar sendo frustrados, mas os planos de Deus para você são maiores e melhores que os seus. Amém? Nunca se esqueça disso. Se os seus planos estão indo por água abaixo, se os seus planos não estão dando certo, saiba que os planos de Deus para você são maiores e infinitamente melhores que os seus. Você crê nisso? Então agradece ao Senhor de alguma forma. Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, é isso que me dá esperança. É isso que não me deixa morrer na frustração ou ficar ali, né, me sentindo desamparada, abandonada. Quando eu atento, né, para aquilo que eu queria, que eu pudesse estar desejando, e eu vejo algo acontecendo não da forma que eu esperava, o Espírito Santo ministra ao meu coração que os planos de Deus para mim são maiores e infinitamente melhores do que os meus. Amém? Então Deus está falando para mim e para você nessa noite. Talvez você esteja se sentindo assim frustrado, decepcionado. Talvez você esteja aí aborrecido com Deus, ressentido, amargurado, porque os seus planos não estão fluindo como você gostaria que eles estivessem. Seus planos não estão dando certo como você gostaria que estivessem. Mas os planos de Deus são maiores e infinitamente melhores do que os seus, do que os meus. Aleluia! Amém? Então, amados, Deus tem compromisso com os planos dele. Deus tem compromisso com os planos que nascem no coração dele. É estes que ele está nos garantindo na palavra dele, que não passarão, que não serão frustrados. Amém? O inferno não os invalidará. Os homens, as oposições não invalidarão os sonhos, os projetos e os planos do coração de Deus. É eles que se cumprirão. Amém? A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas os planos de Deus durarão eternamente. Amém? É por isso que os meus planos e os seus planos precisam ser planos que nascem no coração de Deus. Os nossos planos precisam ser os planos de Deus, porque é estes que vão prosperar. É estes que vão acontecer nas nossas vidas. E graças a Deus por isso, amados. Ainda que a gente não sinta isso aqui, agora, no momento. Mas graças a Deus, Ele está fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e que esperam nele. Amém? A Bíblia diz, olha, há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por mim e por você. Ainda que o inferno trabalhe contra, ainda que homens trabalhem contra,
Ainda que circunstâncias se levantem contra, há um que é maior do que todos, do que tudo, amém? E que está movendo nos céus e na terra, em seu e em meu favor, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele nas nossas vidas, quem o impedirá? Amém? Então, repetindo, os planos dele para você jamais passarão ou serão frustrados. Então, se apegue a Ele, se apegue aos planos de Deus para a sua vida. Amém? Se apegue a Cristo, se apegue à palavra dele. Porque a Bíblia diz que é a palavra dele, a vontade dele, os planos dele, que são verdadeiramente âncora para que a minha alma e a sua alma não venha a naufragar na fé. Amém? Então, permaneça. Amém? Todos os dias, quando você abrir os seus olhos pela manhã, declare isso. Eu escolho permanecer em ti, Deus. Amém? Eu escolho permanecer em ti. Comece a falar isso todos os dias. Sabe, você vai ver o sobrenatural de Deus agindo, operando em seu favor. Amém? Permaneça nele. Porque ele prometeu, repetindo aqui, ele prometeu. Ele fará com que os planos dele sejam completados na sua vida. Amém? Filipenses 1,6 está falando aí isso, né? Olha só. Ele vai completar. Então, não ficará inacabada a obra de Deus na sua vida. Eles serão completos. Nenhum dos planos dele, né? É certo que falharão. Então, esta é a chave. Não somos nós que faremos que os planos de Deus aconteçam. Quantas vezes, né, nós agimos dessa forma, querendo ajudar Deus, querendo de alguma forma mexer ali os pauzinhos ou intervir de forma humana, para que os planos de Deus se estabeleçam, às vezes de uma forma mais rápida nas nossas vidas, né? Para que algo se cumpra, né? Às vezes na nossa vida, algo que você recebeu de Deus de uma forma legítima. Mas, querido, não faça isso. Não queira ajudar Deus. Não queira antecipar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Porque toda intervenção humana, ela é terrena, carnal e diabólica. Toda intervenção humana, né? Toda tentativa humana de tentar fazer cumprir, né, algo sobre as nossas vidas, vai redundar ao final em pura perda, em pura frustração. Porque a Bíblia diz que o homem não prevalecerá na sua própria força. O homem não irá prevalecer na força do seu braço. O homem não vai prevalecer pelos seus meios próprios. O homem não vai prevalecer pela sua astúcia, pela sua inteligência, né? Pelo seu conhecimento, né? Pelas suas tramas. Não. Né? Nós não iremos prevalecer pela nossa própria força, né? Mas você e eu iremos prosperar, iremos ser bem-sucedidos, se permitirmos que o Senhor nos conduza por todo o caminho que nós devemos percorrer. Amém? Em fé, em dependência dEle, em confiança, ainda que naturalmente falando não haja nem esperança no nosso coração, crendo como Moisés, né, contra a própria esperança, mas firmados na fidelidade, na lealdade de um Deus que é imutável, de um Deus que, se Ele empenhou a palavra dEle sobre algo na minha vida e na sua vida, certamente aquilo que saiu da boca dEle se cumprirá. Amém? Não pela força do homem, né? Mas pela força de Deus. Não por força, nem por violência, não por imposição, não por constrangimento, por obrigação ou por goela abaixo, mas pelo Espírito de Deus,
Quantos estão entendendo isso? Amém? Porque Deus não é homem para mentir. Porque Ele não é filho de homem para não cumprir aquilo que a boca dele proferiu. Sabe, amados, né? É de Deus essa palavra que você recebeu, você verá. Porque ela vai se cumprir. Amém? Aquilo que sai da boca de Deus, certamente se cumprirá. Se você e eu permanecermos nele e na palavra dele. Amém? Em fé, em obediência. Amém? Então a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus se cumprirá cabalmente. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com aquilo que saiu da boca dele. Amém? Então todos os dias, repetindo, escolha colocar os seus olhos em Cristo. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, escolha colocar os seus olhos em Cristo. As circunstâncias, o momento, né, que nós vivenciamos, as lutas do dia a dia, as perdas, as batalhas, as calamidades, tudo isso tem o poder de nos fazer cair, tropeçar, de até mesmo nos matar. Mas há algo que você e eu podemos fazer de diferente, amém? Que vai frustrar, invalidar os decretos e as sentenças do inferno contra as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Sabe o que é que você e eu podemos fazer? Escolher permanecer nele. Escolher olhar para ele. Amém? Não importa o quão escuro esteja, olhe para Cristo. Escolha depender dele. Escolha confiar na palavra dele. Tem mais alguém aqui passando por lutas, dificuldades nesses dias, além de mim? Sabe, amados, minha família, nós temos travado algumas batalhas, algumas lutas ali ferrenhas, né? Alguns sabem, né? Mas só nós sabemos como realmente, né? Porque a nossa carne, ela conhece a nossa própria dor, né? Mas nós temos declarado: Senhor, nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. Sabe, quando o desespero, quando a angústia, quando a ansiedade, quando o medo, quando a incerteza, sabe, tenta dominar o meu coração. Sabe, eu levanto a minha voz aos céus e eu falo: Senhor, eu dependo de Ti. Eu sei que se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir por mim, se o Senhor não intervir, nada terei, nada possuirei. Sabe, amados, se Deus não fizer, ninguém vai fazer, ninguém pode fazer. Eu não posso fazer, você não pode fazer. Amém? A última palavra é do Senhor. Você pode dizer graças a Deus por isso? Graças a Deus por isso. A última palavra é do Senhor. Amém? Então, se firme, né? Na fidelidade, na lealdade do Deus que é imutável, do Deus que empenhou a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a palavra dele se cumprirá cabalmente. Né? Repetindo, escolha olhar, escolha depender, escolha confiar nele, na palavra dele. E escolha, sobretudo, sair desse lugar de tortura, de desespero, e vai para o lugar de descanso. Sabe onde é o lugar de descanso? Nos braços do Pai. Amém? Vai para o lugar de descanso. Sabe por quê? Mesmo em meio ao deserto escaldante, Deus tem um oásis preparado para mim e para você. Amém? Onde eu e você podemos descansar, renovarmos as nossas forças, sermos fortalecidos ao bebermos da água viva, que é Ele mesmo, que é a palavra dEle. Amém? Ali, nesse lugar de descanso, na presença de Deus, você e eu podemos ser revigorados e completamente preparados, levantados por Ele, para continuarmos, avançarmos e percorrermos o caminho que nos foi proposto, estabelecido pelo próprio Deus. Amém? Escrito pela mão do próprio Deus.
E é Ele mesmo quem está garantindo, né? E é Ele mesmo quem fará que você e eu possamos de fato cruzarmos a linha de chegada, sãos e salvos. Amém? Como que eu sei que eu vou chegar? Como que eu sei que, né? Eu vou alcançar? Pela fé, amados. Amém? Pela fé no caráter de um Deus que é leal, que é fiel, que é imutável e que empenhou a palavra dele, amém? Sobre mim e sobre você, garantindo, amém? Que ele já, né, nos deu um novo cântico e que naquele dia nós saberemos qual será esse cântico. Cantaremos um cântico de vitória na presença do Senhor, amém? Ele fará cumprir em nós cada uma das suas promessas, que são fiéis, verdadeiras e leais, amém? Você vencerá, Ele garante, nós venceremos, porque Ele já venceu por nós, amém? Ele já preparou, Ele abriu o caminho. Portanto, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: permaneça nele, amém? No dia bom, no dia ruim, no dia de fartura, no dia de escassez, no dia, né, de honra, no dia da vergonha, da humilhação, no dia da afronta, no dia da perda, no dia da calamidade. Permaneça em Deus. Lá em cima no monte, permaneça. Lá embaixo, no mais profundo do vale, permaneça. Porque aquele que começou a boa obra dele na sua vida e na minha vida é fiel. E ele vai completar. Porque os planos dele para mim e para você são planos perfeitos. São planos de paz e não de mal. Amém? Você recebe? Quero convidar o pessoal do louvor para subir. Aleluia. Eu queria desafiar você a ir ficando de pé. Fechando os seus olhos à medida que você se põe de pé. Comece a agradecer o Senhor por esse dia, por esse tempo que Ele preparou aqui para mim, para você, na presença dEle. Comece a adorar e a exaltar o Senhor, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus leal, porque Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, amém? Nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode detê-lo, nada pode impedi-lo. Agindo Deus, quem o impedirá? Querido, amada, aquele que começou a obra dele na sua vida, desde aquele momento que você rendeu o seu coração no altar dele, você se entregou a ele, você o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Ele começou uma obra na sua vida. E essa obra, ela não parou. Essa obra, ela continua de forma crescente, contínua e gradativa. Amém? Essa obra vai ser completada. Os céus e a terra passarão, mas a vontade de Deus soberana se cumprirá na vida daqueles que creem nele, daqueles que pertencem a ele, daqueles que o escolheram e o elegeram como Senhor e Salvador, único e suficiente de suas vidas. Eu queria que você fizesse essa oração comigo agora. Repita comigo, igreja, essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te louvo, porque o Senhor não me desampara. Aliás, o Senhor nunca irá me desamparar. Nesta noite,
eu confesso como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro que eu escolho pertencer a Ti, depender de Ti, confiar em Ti e me alegrar na Tua presença. Espírito Santo, toma o Teu lugar na minha vida, fazendo de mim a casa permanente de Deus, estabelecendo dia após dia os propósitos eternos do coração do Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, eu rejeito a frustração, a decepção, a vergonha, o ressentimento, a incredulidade, e eu me abro para receber o Espírito do Senhor, o Espírito da fé, que me faz crer no impossível, nos improváveis, a fé que me faz confiar e me amparar na fidelidade e na lealdade de um Deus que não falha e nunca falhará. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor através de um louvor. Continue nesse espírito de adoração, de reverência a Deus nesse lugar. Agradeça a Ele pela palavra de fé, de direção que Ele trouxe à sua vida nessa noite. Ele não te deixa desamparado. Ele não nos deixa sem rumo, sem respostas, sem direção. Ele te aponta o caminho. E Ele ensina você para onde olhar. Olhe para o alto, querido. Olhe para o alto, amado. Olhe para de onde vem o seu e o meu socorro. Ele é socorro bem presente em todo o tempo, em todos os momentos, todos os dias das nossas vidas. Ele está aqui, Ele está conosco. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele é fiel, querido. Ele é fiel, igreja. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare isso, igreja. Declare isso. Os teus olhos verão. Os teus olhos verão o impossível acontecer. Porque Ele falou. Porque Ele prometeu. Porque Ele empenhou uma palavra. Porque Ele é fiel. Todos os dias da minha vida e da sua vida. E nenhum dos seus planos serão frustrados. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Eu creio, sim, Senhor. Pode passar, Eu creio nas tuas tudo promessas. pode Eu creio. mudar, Elas mas são tua fiéis, elas são verdadeiras. palavra vai E elas se duram cumprir. para sempre. Aleluia. Aleluia, querido. Você crê nisso? Você crê nisso? Então declare isso com seus lábios. Eu creio. Deus é fiel. A obra dele será completa na minha vida, porque Deus